Homem fingiu que estava em coma e descobriu o que a ex-esposa enfermeira escondia há anos. Ricardo Almeida sentia o peso do desespero em cada fibra do seu corpo enquanto assinava os últimos papéis do divórcio. Tudo o que havia construído em 15 anos de casamento com Letícia desaparecera como fumaça. E as contas simplesmente não faziam sentido. Foi quando decidiu que precisava descobrir a verdade sobre o que sua ex-esposa escondia. Letícia trabalhava como enfermeira no Hospital São Vicente, na zona sul de São Paulo. E ele sabia que ela guardava segredos que poderiam explicar onde estava todo o dinheiro que havia sumido durante o processo de separação. O plano que Ricardo arquitetou era arriscado demais para qualquer pessoa sã, mas ele não via outra saída. Na manhã de uma terça-feira chuvosa, dirigiu até o hospital onde Letícia trabalhava e, do lado de fora do pronto-socorro, começou a simular um colapso nervoso. Gritava incoerências sobre perder tudo, sobre não conseguir mais viver, até que sua atuação se tornou tão convincente que as pessoas ao redor começaram a se assustar de verdade. Quando os paramédicos o trouxeram para dentro, Ricardo já havia planejado cada detalhe. Nos dias seguintes ao suposto colapso, ele evoluiria para um estado catatônico, fingindo estar completamente desconectado do mundo ao redor. Seria a única maneira de observar Letícia sem que ela soubesse que ele estava consciente de cada palavra, cada gesto, cada segredo que ela pensava estar guardando em segurança. O primeiro dia no hospital foi mais difícil do que imaginara. Manter-se imóvel por horas, controlando até mesmo a respiração, exigia uma concentração que deixava seus músculos doloridos. Mas quando Letícia apareceu para o plantão da tarde e o viu ali, deitado na cama 12 da ala psiquiátrica, Ricardo percebeu pelo tom de voz dela que havia feito a escolha certa. Doutor, Santos, este é meu ex-marido, disse Letícia para o médico responsável, com uma calma que não combinava com a situação. Ele passou por um período muito difícil após nosso divórcio. O que mais chamou a atenção de Ricardo foi o que ela disse a seguir, quando pensava que ele não podia ouvi-la. Doutor, preciso pedir uma transferência de setor. Não posso cuidar dele. Seria conflito de interesses. Mentiu Letícia, mas Ricardo percebeu a ansiedade em sua voz. Claro, Letícia, mas você pode visitá-lo como familiar se quiser. Sim, farei isso. Precisamos manter tudo como está, pelo bem dele. Aquelas palavras ecoaram na mente de Ricardo. Manter tudo como está. Por que ela diria isso? O que exatamente ela queria manter inalterado? Naquela mesma noite, durante o plantão noturno, Ricardo ouviu passos conhecidos se aproximando do seu quarto. Era Letícia, que pensava que ele estava sedado e inconsciente. Ela se aproximou da cama e sussurrou algo que fez o coração dele acelerar perigosamente. Tomara que você nunca descubra o que fiz, Ricardo. Por nosso bem, você precisa continuar assim. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Ricardo teve que fazer um esforço sobre-humano para manter os batimentos cardíacos estáveis. O monitor ao lado da cama poderia denunciá-lo se mostrasse alterações bruscas. Letícia ficou ali por alguns minutos, observando-o em silêncio, e ele pôde sentir o perfume que ela usava quando estavam casados. Era estranho como aquele cheiro, que antes o tranquilizava, agora o deixava em estado de alerta. No segundo dia, a situação ficou mais complicada. A enfermeira-chefe, Fernanda Oliveira, começou a questionar alguns aspectos do caso de Ricardo. Ela era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque rigoroso, e tinha a reputação de não deixar nada passar despercebido. Letícia, você notou que os sinais vitais do seu ex-marido às vezes apresentam inconsistências? Perguntou Fernanda, examinando os gráficos presos à prancheta. Como assim? Letícia tentou parecer desinteressada, mas Ricardo percebeu a tensão em sua voz. Ora, veja aqui. Ontem à noite, por volta das 2 da manhã, houve um pico na frequência cardíaca dele. Mas não há registro de pesadelos ou agitação no prontuário.
Ricardo sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Precisava ter mais cuidado. Letícia se aproximou dos gráficos fingindo analisar, mas ele sabia que ela estava ganhando tempo para pensar em uma resposta. Talvez tenha sido algum reflexo involuntário, disse finalmente. Você sabe como é, Fernanda. Casos psiquiátricos podem ser imprevisíveis. Sim, pode ser, concordou Fernanda, mas seu tom indicava que as suspeitas não haviam sido completamente dissipadas. Durante a tarde, Ricardo começou a implementar a segunda fase do seu plano. Quando estava sozinho com Letícia, permitiu pequenos reflexos involuntários. Um movimento quase imperceptível nos dedos quando ela tocava sua mão. Um leve tremor nas pálpebras quando ela falava com ele. Queria fazer com que ela acreditasse que tinha algum tipo de controle exclusivo sobre sua condição. Ricardo, eu sei que você está aí dentro, sussurrou Letícia durante uma de suas visitas. Se você pode me ouvir, dê algum sinal. Ele moveu levemente o dedo indicador, como se fosse um espasmo involuntário. Letícia sorriu, mas havia algo sinistro naquele sorriso que Ricardo não conseguia identificar. Pronto, eu sabia. Você sempre foi forte demais para desistir assim, disse ela, acariciando o rosto dele. Mas precisa entender que algumas coisas é melhor não saber. Confie em mim. No terceiro dia, Ricardo presenciou uma conversa entre Letícia e outras enfermeiras que mudaria completamente sua percepção sobre a ex-esposa. Era horário do almoço, e elas estavam no posto de enfermagem, que ficava bem em frente ao quarto dele. Com a porta entreaberta, ele conseguia ouvir tudo. Letícia, ouvi dizer que você foi promovida para coordenadora do setor, comentou uma enfermeira mais jovem que Ricardo ainda não tinha visto. Sim, foi uma surpresa, respondeu Letícia, mas não parecia surpresa coisa nenhuma. Aconteceu logo depois do meu divórcio. Uma coincidência feliz. Você merece. Sempre foi muito dedicada, disse a jovem. Deve ter sido difícil passar por tudo isso e ainda conseguir a promoção. Ricardo refletiu sobre aquela informação. Letícia nunca havia mencionado uma promoção durante o processo de divórcio. Na verdade, ela sempre alegou dificuldades financeiras para justificar a divisão desigual dos bens. Como ela conseguira uma promoção tão significativa logo após a separação? Mais tarde, ainda no mesmo dia, ele recebeu uma visita que não esperava. Camila, sua filha de 17 anos, apareceu na porta do quarto com os olhos vermelhos de tanto chorar. O coração de Ricardo se apertou ao vê-la naquele estado. Camila era uma menina alta, de cabelos castanhos compridos, que havia herdado os olhos verdes da mãe e a determinação do pai. Pai, por favor, você precisa acordar, suplicou Camila, segurando a mão dele. Eu sei que você está aí dentro. Sei que pode me ouvir. Ricardo queria abraçá-la, dizer que estava bem, que tudo aquilo era apenas um mal-entendido. Mas não podia se revelar agora, não quando estava tão perto de descobrir a verdade. Camila ficou ali por 1 hora, contando sobre a escola, sobre os amigos, sobre como sentia falta das conversas que tinham aos domingos. Mãe disse que você não estava bem há meses, mas eu não acreditei, continuou Camila. Você sempre foi meu herói, pai. Não pode desistir agora. Quando Camila saiu, Ricardo teve que engolir as lágrimas. Fingir estar inconsciente na frente da própria filha era a coisa mais difícil que já havia feito na vida. Na quarta noite, durante uma madrugada especialmente silenciosa, Ricardo presenciou algo que confirmou suas piores suspeitas. Letícia havia voltado ao hospital fora do horário de trabalho, alegando que queria verificar como ele estava. Mas o que ela fez a seguir deixou Ricardo em estado de choque. Letícia se aproximou da mesinha de cabeceira e retirou o celular do bolso. Ela digitou um número e aguardou alguém atender. Sou eu, disse em voz baixa. Sim, ele continua do mesmo jeito. Não, não há sinais de melhora. Houve uma pausa enquanto a pessoa do outro lado falava. Eu sei que é arriscado, mas precisamos agir logo. Os documentos estão prontos? Continuou Letícia. Outra pausa. Ótimo. Amanhã eu consigo a assinatura dele. O advogado disse que, considerando o estado mental atual, é perfeitamente legal. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Que documentos eram esses? Que assinatura Letícia pretendia conseguir
enquanto ele estava supostamente inconsciente. Não se preocupe, concluiu Letícia. Ele nunca vai descobrir. E mesmo que descubra, quem vai acreditar nele depois de tudo isso? Ela desligou o telefone e ficou alguns minutos observando Ricardo em silêncio. Então, de repente, X se inclinou e sussurrou no ouvido dele. Você sempre foi inteligente demais para o próprio bem, Ricardo, mas desta vez sua esperteza não vai te salvar. No quinto dia, as coisas começaram a ficar verdadeiramente perigosas. Letícia apareceu acompanhada de um homem elegante, de uns 40 anos, que se apresentou como o Dr. Henrique Mendes, advogado especializado em questões de saúde mental. Ricardo não gostou nada da presença daquele homem. Dr. Santos, disse Letícia ao médico responsável. Este é o Dr. Mendes. Ele está aqui para avaliar a situação legal do Ricardo. Entendo, respondeu o Dr. Santos. Qual é a preocupação? Bem, interveio o advogado. Considerando o estado atual do Sr. Almeida, precisamos discutir questões relacionadas à administração dos bens dele. Há algumas pendências financeiras que não podem esperar sua recuperação. Ricardo sentiu o pânico tomar conta de seu corpo. Eles estavam ali para tomar controle legal sobre suas finanças. Letícia havia arquitetado tudo desde o começo. Que tipo de pendências? Perguntou o Dr. Santos. Dívidas relacionadas ao tratamento, questões de aluguel, contas básicas, mentiu o advogado com desenvoltura. A senhora Letícia, como ex-esposa e profissional de saúde capacitada, seria a pessoa mais adequada para administrar temporariamente esses assuntos. Isso me parece irregular, disse Dr. Santos claramente desconfortável com a situação. Temos aqui uma procuração que foi assinada pelo Sr. Almeida antes da crise, disse Letícia, retirando uma pasta da bolsa. Nela, ele me autoriza a tomar decisões em seu nome em caso de incapacidade mental. Ricardo sabia que aquilo era uma mentira descarada. Ele jamais havia assinado tal documento, mas como provar isso estando supostamente em estado catatônico? O Dr. Santos examinou os papéis com cuidado, mas Ricardo percebeu que o médico não era expert em questões legais. Depois de alguns minutos, o doutor suspirou e disse: Bom, se os documentos estão em ordem, não vejo impedimento legal. Mas quero deixar claro que qualquer decisão que envolva tratamento médico ainda passará por mim. Claro, doutor, concordou Letícia sorrindo. Só queremos o melhor para o Ricardo. Quando os três saíram do quarto, Ricardo percebeu que estava suando frio. Sua situação havia se tornado muito mais perigosa do que imaginara. Letícia não estava apenas escondendo segredos sobre o divórcio. Ela estava ativamente tentando tomar controle sobre sua vida. Durante o sexto dia, Ricardo decidiu que precisava de aliados. Começou a observar mais atentamente a equipe de enfermagem, tentando identificar alguém em quem pudesse confiar. Foi quando notou algo interessante sobre Joana, uma auxiliar de enfermagem de uns 25 anos. Joana era diferente das outras. Ela sempre verificava os pacientes com mais cuidado, dedicava tempo extra para garantir que estavam confortáveis, e Ricardo notou que ela observava Letícia com certa desconfiança. Durante o plantão da tarde, quando Letícia veio dar os medicamentos de rotina a Ricardo, Joana estava presente. Senhora Letícia, disse Joana respeitosamente, posso perguntar por que o Sr. Almeida está recebendo essa dose de sedativo? Não está no protocolo padrão para casos catatônicos. Letícia hesitou por um momento antes de responder. É uma prescrição especial do Dr. Santos. O caso do Ricardo é complexo. Entendo, disse Joana, mas Ricardo percebeu que ela não estava completamente convencida. Naquela noite, quando Letícia tentou administrar os medicamentos, Ricardo tomou uma decisão arriscada. No momento em que ela colocou as pílulas em sua boca e virou-se para pegar um copo d'água, ele conseguiu esconder os comprimidos debaixo da língua. Quando ela voltou com a água, ele fingiu engolir, mas, na verdade, guardou as pílulas na bochecha. Assim que Letícia saiu, Ricardo cuspiu discretamente os medicamentos no travesseiro. Precisava manter a mente clara para o que estava por vir. No sétimo dia, Joana fez uma descoberta que mudaria tudo.
Durante a limpeza do quarto, ela encontrou as pílulas escondidas no travesseiro de Ricardo. Em vez de chamar Letícia ou reportar a situação, ela olhou diretamente nos olhos de Ricardo e sussurrou: "Eu sei que você está acordado." Ricardo sentiu o coração acelerar. Tinha sido descoberto, mas então Joana fez algo inesperado. Ela piscou para ele e sorriu discretamente. "Não se preocupe", continuou ela em voz baixa. "Eu também desconfio da sua ex-mulher. Há algo estranho nessa história toda." Naquele momento, Ricardo soube que tinha encontrado sua aliada. Lentamente, muito lentamente, ele piscou uma vez para Joana. Era arriscado, mas precisava estabelecer comunicação com alguém que pudesse ajudá-lo. "Meu Deus", sussurrou Joana, "você realmente está fingindo." Ricardo piscou 2 vezes, confirmando. "Tudo bem, vou ajudá-lo", prometeu Joana. "Mas precisa continuar fingindo. Sua ex-esposa está tramando algo, e eu vou descobrir o quê." A partir daquele momento, Ricardo não se sentia mais completamente sozinho. Joana começou a prestar atenção extra nas conversas de Letícia, nas suas ligações telefônicas, nos documentos que ela carregava. No 8º dia, a situação se complicou ainda mais, quando o irmão de Ricardo, Roberto, apareceu no hospital completamente furioso. Roberto era 2 anos mais novo que Ricardo, um homem robusto que trabalhava como engenheiro civil. Ele irrompeu no quarto como um furacão, exigindo explicações. "Letícia, que palhaçada é essa?" gritou Roberto. "Por que ninguém me chamou quando meu irmão foi internado?" "Roberto, por favor, abaixe a voz", pediu Letícia nervosa. "O Ricardo está passando por um momento muito delicado." "Delicado é o cacete." Roberto estava fora de si. "Eu soube por acaso, através de um conhecido que trabalha aqui. Vocês estão escondendo alguma coisa." "Não estamos escondendo nada", mentiu Letícia. "Foi tudo muito rápido. Ele teve um colapso e..." "Colapso?" O Ricardo. Roberto riu amargurado. "Meu irmão é a pessoa mais forte que eu conheço. Ele nunca teria um colapso por causa de divórcio." A discussão estava ficando tão acalorada que Dr. Santos teve que intervir. Ricardo torcia para que Roberto não insistisse em transferi-lo para outro hospital. Isso arruinaria completamente seus planos. "Senhor Roberto", disse Dr. Santos, "entendo sua preocupação, mas posso garantir que seu irmão está recebendo o melhor tratamento possível." "Eu quero uma segunda opinião", exigiu Roberto, "e quero falar com os médicos responsáveis pelo caso desde o começo." "Claro, isso pode ser providenciado", concordou o Dr. Santos. Letícia estava visivelmente nervosa. Uma segunda opinião médica poderia expor inconsistências no diagnóstico de Ricardo. Ela precisava agir rapidamente para manter o controle da situação. "Roberto", disse Letícia, tentando soar conciliadora, "eu entendo sua preocupação. Também estou sofrendo com tudo isso, mas transferir o Ricardo agora pode prejudicar sua recuperação." "E desde quando você se importa com a recuperação dele?" retrucou Roberto. "Vocês se divorciaram há pouco tempo e agora você quer bancar a esposa preocupada? Independente do nosso relacionamento, eu ainda me importo com ele", mentiu Letícia. "Somos profissionais aqui, Roberto. Estou seguindo os protocolos médicos." Roberto ficou mais algum tempo discutindo, mas eventualmente Dr. Santos conseguiu convencê-lo a aguardar alguns dias antes de tomar qualquer decisão drástica. Quando Roberto saiu, Ricardo percebeu que o tempo estava se esgotando. Precisava agir logo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na 9ª noite, Joana trouxe informações que confirmaram os piores temores de Ricardo. Durante o plantão noturno, ela conseguiu ouvir uma conversa telefônica completa de Letícia. "Senhor Ricardo", sussurrou Joana, verificando se não havia ninguém por perto. "Eu preciso contar o que ouvi. Sua ex-esposa estava falando com alguém sobre acelerar um processo. Ela disse que você começou a mostrar sinais de melhora e que isso está atrapalhando os planos." Ricardo piscou 2 vezes, indicando que entendia. "Tem mais", continuou Joana. "Ela mencionou algo sobre documentos de uma empresa.
Disse que precisa conseguir acesso ao cofre antes que você se recupere completamente. Aquilo confirmava as suspeitas de Ricardo. Letícia sabia sobre suas reservas financeiras escondidas. Dinheiro que ele havia guardado em um cofre de segurança, planejando usar como herança para Camila. Era a única coisa que restara após o divórcio, e Letícia estava tentando colocar as mãos nele. Joana, sussurrou Ricardo, muito baixinho, esperando que ela pudesse ouvi-lo. Preciso sua ajuda. Meu Deus, você consegue falar, exclamou Joana, cobrindo a boca com as mãos. Baixo. Ela pode voltar. Joana olhou para a porta e depois se inclinou para perto de Ricardo. O que você precisa que eu faça? Gravar as conversas dela. Gravar? Como? Ricardo pensou rapidamente. Precisava de alguma forma de documentar as conversas de Letícia para usar como prova mais tarde. Celular escondido? Gaveta? Joana entendeu imediatamente. Durante a madrugada, quando o hospital estava mais silencioso, ela conseguiu esconder o celular de Ricardo em um local estratégico no quarto, programado para gravar automaticamente quando detectasse vozes. No 10º dia, o plano quase foi por água abaixo quando uma enfermeira veterana, Sandra, notou que Ricardo estava menos sedado do que deveria estar. Letícia, disse Sandra, há algo estranho com seu ex-marido. Os reflexos dele estão mais ativos hoje. Como assim? Perguntou Letícia, claramente preocupada. Bem, quando eu verifiquei a pressão arterial dele hoje de manhã, notei que ele reagiu ao toque. Não foi uma reação consciente, mas foi uma reação. Letícia se aproximou da cama de Ricardo e examinou seu rosto atentamente. Ele teve que fazer um esforço sobre-humano para manter a expressão completamente neutra. Talvez seja um sinal de melhora, disse Letícia finalmente. Mas Ricardo percebeu a preocupação em sua voz. Ou talvez a medicação não esteja fazendo o efeito esperado, sugeriu Sandra. Vou conversar com o Dr. Santos sobre um ajuste na dosagem, disse Letícia rapidamente. Naquela tarde, Letícia veio com uma dose ainda maior de sedativos. Ricardo sabia que não podia continuar cuspindo os medicamentos, pois isso levantaria suspeitas. Decidiu tomar uma dose parcial, apenas o suficiente para manter a aparência de estar sedado, mas não o bastante para realmente afetar sua consciência. Durante a noite, quando pensava que Ricardo estava profundamente sedado, Letícia fez a ligação que Ricardo vinha esperando ouvir. É melhor acelerarmos tudo, disse ela ao telefone. Ele está começando a mostrar sinais de recuperação. Se o Roberto conseguir transferi-lo daqui, vamos perder nossa chance. A pessoa do outro lado disse algo que fez Letícia rir. Eu sei. 15 anos casada com ele, sei exatamente como ele pensa. Por isso mesmo temos que agir agora. Houve uma pausa longa. Oh, sim, os números do cofre que ele murmurou ontem à noite. Consegui anotar tudo. São as senhas que precisávamos. Ricardo ficou confuso. Ele não havia murmurado números nenhum. Ou havia? Talvez durante um momento de semiconsciência causado pelos medicamentos. Amanhã você traz os papéis finais, continuou Letícia. Com a procuração que temos, posso assinar tudo em nome dele. E se alguém questionar depois, é só dizer que ele autorizou tudo antes da crise. Quando Letícia desligou o telefone, Ricardo entendeu a extensão da armadilha em que havia caído. Ela não estava apenas tentando roubar seu dinheiro. Ela havia planejado tudo meticulosamente, usando o próprio colapso simulado dele como parte do plano. No 11º dia, as coisas ficaram ainda mais complicadas quando Camila voltou ao hospital, desta vez acompanhada de uma amiga. Ricardo reconheceu a menina. Era Beatriz, filha de um antigo sócio seu. As duas estavam conversando baixinho perto da cama quando Camila disse algo que fez o coração de Ricardo parar. Bea, tem algo muito estranho acontecendo em casa, disse Camila. Minha mãe vendeu a casa da vovó sem me contar. Como assim? Perguntou Beatriz. A casa que minha avó deixou para mim no testamento. Minha mãe disse que precisava vender para pagar as contas do hospital do meu pai, mas não me deixou ver os papéis. Ricardo sentiu a raiva subir pela garganta. A casa da mãe de Letícia havia sido deixada especificamente para Camila.
Era uma pequena propriedade no interior de São Paulo que valia uma quantia considerável. Letícia não tinha direito legal de vendê-la. Isso não parece certo, disse Beatriz. Você não pode consultar um advogado? Com que dinheiro? Suspirou Camila. Minha mãe controla tudo agora. Disse que meu pai não deixou nada para mim porque estava com dívidas. Aquilo era outra mentira. Ricardo havia deixado tudo muito bem organizado para Camila. Havia contas bancárias, aplicações, e o cofre com as reservas que ele mantinha em segredo. Letícia estava mentindo para a própria filha sobre a herança. Naquela noite, Joana trouxe mais informações preocupantes. Senhor Ricardo, sussurrou ela, descobri algo sobre a promoção da sua ex-esposa. Conversei com algumas colegas mais antigas e elas disseram que foi muito estranho. A Letícia passou na frente de várias enfermeiras mais experientes. Ricardo piscou, incentivando-a a continuar. Uma delas mencionou que o chefe do departamento, Dr. Cardoso, começou a se comportar de forma estranha depois que a Letícia foi promovida. Alguns dizem que ele parece intimidado por ela. Isso abriu uma nova linha de suspeita na mente de Ricardo. Seria possível que Letícia estivesse chantageando o Dr. Cardoso? Como ela conseguira informações comprometedoras sobre o chefe? Joana, sussurrou Ricardo, precisa investigar Dr. Cardoso. Investigar como? Arquivos, computador. Dele. Joana hesitou. O que Ricardo estava pedindo poderia colocá-la em sérios problemas se fosse descoberta. É arriscado, Sr. Ricardo. Por favor, é única chance. A expressão de desespero no rosto de Ricardo convenceu Joana. Ela sabia que ele não estava fingindo aquela angústia. Está bem, vou ver o que posso fazer. No 12º dia, Joana conseguiu acessar discretamente o computador do Dr. Cardoso durante o horário de almoço. O que ela descobriu foi chocante. Havia uma pasta escondida com fotos comprometedoras do Dr. Cardoso com uma enfermeira muito mais jovem, além de documentos que sugeriam que ele estava desviando medicamentos caros do hospital. Senhor Ricardo, contou Joana naquela noite, sua ex-esposa tem material suficiente para destruir a carreira do Dr. Cardoso. É chantagem mesmo. Ricardo finalmente entendia como Letícia havia conseguido a promoção e a liberdade para fazer o que queria no hospital. Ela estava chantageando o próprio chefe. Mas tem mais, continuou Joana. Encontrei e-mails entre ela e um homem chamado Fernando Silva. Eles estão planejando algo grande para amanhã. Fernando Silva. Ricardo conhecia esse nome. Era um antigo conhecido de Letícia, um contador que havia trabalhado brevemente na empresa de Ricardo anos atrás. Na época, Ricardo o havia demitido por suspeitar de irregularidades nas contas. Joana, esse Fernando, ex-funcionário, meu... Sério? Então eles se conhecem há tempo? Sim. Demiti. Ele... Suspeitas. Roubo. As peças do quebra-cabeças começavam a se encaixar. Letícia e Fernando haviam planejado aquilo há anos. O divórcio, a falência da empresa de Ricardo, tudo havia sido uma armadilha elaborada. No 13º dia, a situação chegou ao ponto crítico. Dr. Henrique Mendes, o advogado, voltou ao hospital acompanhado de Fernando Silva. Ricardo reconheceu imediatamente o contador desonesto que havia demitido. Dr. Santos, disse o advogado, trouxe o senhor, Fernando Silva, que foi sócio do Sr. Almeida. Ele pode atestar o estado mental instável que o Ricardo vinha apresentando nos últimos meses. É verdade, doutor, mentiu Fernando com desenvoltura. O Ricardo vinha demonstrando comportamento errático, tomando decisões financeiras irracionais. Nós, que convivemos com ele, já esperávamos que algo assim acontecesse. Dr. Santos ouvia atentamente, mas Ricardo percebeu que o médico ainda tinha dúvidas sobre toda aquela situação. Senhores, disse Dr. Santos finalmente, entendo a preocupação de vocês, mas não posso tomar decisões precipitadas sobre a condição de um paciente. Vou solicitar uma avaliação psiquiátrica mais detalhada. Doutor, interveio Letícia, com todo respeito, cada dia que passa é prejuízo para o Ricardo. As contas estão se acumulando, e se não administrarmos logo os bens dele, ele pode perder tudo.
Que tipo de bens estamos falando? Perguntou o Dr. Santos. Aplicações financeiras, uma conta corrente e alguns investimentos que estão perdendo valor rapidamente, mentiu Fernando. Ricardo sabia que eles estavam falando sobre o cofre e as aplicações que ele mantinha em segredo. De alguma forma, eles haviam descoberto sobre suas reservas financeiras. Bem, disse Dr. Santos claramente relutante, vou analisar a documentação, mas qualquer decisão definitiva terá que esperar a avaliação psiquiátrica. Quando os três saíram do quarto, Ricardo percebeu que estava ficando sem tempo. A avaliação psiquiátrica poderia expor sua simulação, mas se ele continuasse fingindo, Letícia e Fernando conseguiriam acesso às suas contas. Naquela tarde, Camila voltou ao hospital mais uma vez, mas desta vez ela estava diferente. Havia uma determinação em seus olhos que Ricardo reconhecia bem. Era a mesma determinação que ele tinha quando enfrentava problemas difíceis. Pai, disse Camila, sentando-se ao lado da cama, eu sei que você pode me ouvir. E sei que tem algo muito errado acontecendo aqui. Ricardo sentiu o coração acelerar. Sua filha desconfiava de alguma coisa. Conversei com tio Roberto hoje. Ele me contou coisas sobre as finanças que não fazem sentido com o que minha mãe está me dizendo, continuou Camila. E também descobri que nossa casa da vovó foi vendida sem eu saber. Camila fez uma pausa, olhando atentamente para o rosto do pai. Pai, se você realmente pode me ouvir, preciso que me dê um sinal. Qualquer sinal, porque eu vou descobrir o que está acontecendo, com ou sem sua ajuda. Ricardo tomou a decisão mais arriscada desde que começara aquela farsa. Muito lentamente, quase imperceptivelmente, ele moveu o dedo mindinho da mão esquerda. Camila viu o movimento e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sabia, sussurrou ela. Pai, você está fingindo, não é? Ricardo moveu o dedo novamente. Meu Deus, por quê? O que está acontecendo? Era impossível explicar tudo através de movimentos de dedo. Mas Ricardo tentou piscar uma vez para sim e duas vezes para não, estabelecendo uma forma básica de comunicação. Pai, é sobre a mamãe? Ela está fazendo alguma coisa errada? Um piscar. É sobre dinheiro? Um piscar. Ela está tentando roubar de você? Um piscar. Camila cobriu a boca com as mãos, tentando processar aquela informação chocante. Pai, o que você quer que eu faça? Ricardo pensou rapidamente. Precisava que Camila encontrasse Joana e se aliasse a ela. Juntas, elas poderiam reunir evidências suficientes para expor Letícia. Através de uma série de piscadas, Ricardo conseguiu comunicar a Camila que ela deveria procurar a auxiliar de enfermagem Joana. Camila entendeu e prometeu que voltaria no dia seguinte com um plano. No 14º dia, Camila voltou acompanhada de uma pessoa que Ricardo não esperava ver, Maria Helena, sua antiga secretária e uma das pessoas em quem mais confiava no mundo. Maria Helena era uma mulher de 60 anos viúva, que havia trabalhado com Ricardo por mais de uma década antes de se aposentar. Senhor Ricardo, disse Maria Helena, aproximando-se da cama. A Camila me contou tudo. Sei que o senhor pode me ouvir. Camila havia contado sobre a situação a Maria Helena, que imediatamente se ofereceu para ajudar. Maria Helena conhecia melhor do que ninguém os negócios de Ricardo e tinha acesso a informações que poderiam ser cruciais. Senhor, continuou Maria Helena, trouxe cópias de documentos da empresa, documentos que provam que a Letícia e o Fernando vinham planejando isso há muito tempo. Ricardo piscou ansiosamente, pedindo mais detalhes. Encontrei registros de acesso ao sistema da empresa fora do horário comercial sempre quando o senhor estava viajando. O Fernando estava copiando arquivos financeiros confidenciais meses antes de ser demitido. Aquilo confirmava as suspeitas de Ricardo. Fernando havia roubado informações sobre suas contas pessoais antes mesmo de ser descoberto e demitido. E tem mais, disse Maria Helena. A Letícia havia marcado reuniões com advogados especializados em divórcio muito antes de pedir a separação. Ela estava planejando isso há pelo menos 2 anos. Naquele momento, Joana apareceu na porta do quarto. Camila rapidamente a chamou para dentro e fez as apresentações. Joana, disse Camila, esta é a Maria Helena.
que trabalhou com meu pai por anos. Ela trouxe informações importantes. Que bom, disse Joana, porque eu também tenho novidades. Consegui gravar uma conversa da Letícia hoje de manhã. Joana mostrou o celular com a gravação. Na conversa, Letícia estava discutindo com Fernando sobre acelerar o cronograma, porque Ricardo estava demonstrando sinais de melhora mais rápidos do que esperavam. Eles estão planejando algo para hoje à noite, explicou Joana. Vão trazer papéis para transferir as contas dele para uma empresa fantasma que o Fernando criou. Empresa fantasma? Perguntou Maria Helena. Sim. Na gravação, eles mencionaram que já tem a documentação pronta. Vão usar a procuração falsa para transferir tudo. Ricardo sabia que chegara a hora de agir. Não podia esperar mais. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Maria Helena, sussurrou Ricardo, fazendo um esforço para falar baixinho. Precisa chamar Roberto. Meu Deus, senhor Ricardo, exclamou Maria Helena. O senhor consegue falar. Baixo, elas podem voltar. Camila segurou a mão do pai, emocionada por ouvir sua voz novamente. Pai, o que você quer que façamos? Roberto, advogado, real, polícia. Joana verificou o corredor para ter certeza de que ninguém estava por perto. Senhor, Ricardo, eles vão chegar aqui às 8 da noite. É quando a Letícia disse que o hospital fica mais vazio e há menos chance de serem interrompidos. Ricardo olhou no relógio. Eram 5 da tarde. Tinham 3 horas para preparar tudo. Maria Helena, disse Ricardo, fazendo um esforço para falar mais claramente. Você ainda tem contato com aquele advogado criminalista que me ajudou há alguns anos? O Dr. Paulo Mendonça? Sim, tenho. Chame ele, agora, e traga Roberto também. E o que fazemos enquanto isso? Perguntou Camila. Joana vai continuar gravando. Vocês duas vão se esconder aqui no quarto quando eles chegarem. Precisamos de testemunhas e evidências. O plano era arriscado, mas era a única chance que tinham de expor Letícia e Fernando antes que conseguissem completar o golpe. Às 7 da noite, Roberto chegou ao hospital acompanhado do Dr. Paulo Mendonça. Quando viram Ricardo acordado e falando, a reação foi de choque total. Ricardo, que palhaçada é essa? Perguntou Roberto. Você estava fingindo estar doente? Era a única forma de descobrir o que a Letícia estava planejando, explicou Ricardo rapidamente. Roberto, ela forjou uma procuração e está tentando roubar tudo o que sobrou após o divórcio. Dr. Paulo Mendonça, um homem de 50 anos com vasta experiência em crimes financeiros, ouviu atentamente enquanto Ricardo explicava toda a situação. Isso é muito sério, Ricardo, disse o advogado. Falsificação de documentos, chantagem, apropriação indébita. Se conseguirmos provar tudo isso, eles podem pegar de 5 a 10 anos de prisão. Temos gravações, disse Joana, mostrando o celular, e documentos que a Maria Helena trouxe. Ótimo, mas precisamos pegá-los em flagrante para que as evidências sejam inquestionáveis. O plano foi estabelecido rapidamente. Roberto e Dr. Paulo se esconderiam no banheiro anexo ao quarto. Camila e Maria Helena ficariam atrás da cortina que separava a área da cama do resto do quarto. Joana permaneceria no corredor, fingindo trabalhar, mas na verdade controlando as gravações pelo celular. Ricardo voltaria a fingir estar inconsciente, mas desta vez com uma diferença crucial. Ele estaria perfeitamente ciente de tudo e pronto para agir no momento certo. Às 8h15, Letícia chegou acompanhada de Fernando Silva e do advogado Dr. Henrique Mendes. Eles entraram no quarto conversando baixinho, pensando que Ricardo estava sedado. Perfeito, disse Fernando, aproximando-se da cama. Ele está completamente fora do ar. Eu disse que ia funcionar, respondeu Letícia. Aumentei a dose de sedativo hoje de manhã. Dr. Henrique abriu uma pasta e retirou vários documentos. Aqui estão os papéis para a transferência de bens. Com a procuração que vocês forneceram, posso assinar tudo em nome dele. E quanto às contas bancárias? Perguntou Fernando. Já estão sendo transferidas para a empresa que criamos, disse Letícia.
Usei os códigos que ele murmurou na semana passada. Códigos que você disse que ele falou durante o delírio, corrigiu o Dr. Henrique. Exato, mentiu Letícia. Ele estava tendo pesadelos sobre perder dinheiro, então repetia as senhas dos cofres. Ricardo teve que fazer um esforço gigantesco para não reagir. Eles estavam admitindo abertamente que haviam usado informações obtidas através de engano para acessar suas contas. E a filha? Perguntou Fernando. Ela não vai suspeitar? A Camila é só uma criança, disse Letícia com desdém. Ela acredita em tudo o que eu digo. Já convenci ela de que o pai não deixou nada para ela. Ouvir Letícia falar assim sobre Camila fez Ricardo sentir uma raiva que ele nunca havia experimentado antes. Sua ex-esposa estava não apenas roubando dele, mas também manipulando emocionalmente a própria filha. Bom, disse Dr. Henrique, vamos aos negócios então. Preciso da impressão digital dele para autenticar os documentos. Letícia se aproximou da cama e pegou a mão direita de Ricardo. Enquanto ela guiava seus dedos sobre os papéis, Ricardo memorizou cada detalhe dos documentos que conseguia ver. Eram transferências para uma empresa chamada Silva em Consultores Liteda, claramente uma empresa fantasma criada por Fernando. Pronto, disse Dr. Henrique. Com essas assinaturas e impressões digitais, vocês agora têm controle legal sobre todos os bens restantes do Sr. Ricardo Almeida. Incluindo o cofre do banco? Perguntou Fernando ansiosamente. Especialmente o cofre, confirmou Letícia. Lá é onde está o dinheiro de verdade. Mais de R$200 mil que ele escondeu de mim durante o divórcio. E a casa da sogra que você vendeu? Perguntou Fernando. Aquele dinheiro já está na conta da empresa. R$250 mil limpos. Ricardo sabia que chegara a hora. Eles haviam se incriminado completamente, admitindo não apenas o golpe atual, mas também a venda ilegal da casa que pertencia a Camila. Lentamente, Ricardo abriu os olhos. Foi uma conversa muito interessante, disse ele, sentando-se na cama. O choque no rosto de Letícia foi absoluto. Fernando deixou cair os papéis que estava segurando e Dr. Henrique ficou branco como papel. Ricardo? Gaguejou Letícia. Como eu estou acordado, completou Ricardo, levantando-se da cama. Porque nunca estive em coma, Letícia. Estive fingindo para descobrir exatamente o que vocês estavam planejando. Naquele momento, Roberto e Dr. Paulo Mendonça saíram do banheiro, enquanto Camila e Maria Helena apareceram de trás da cortina. Joana entrou no quarto segurando o celular que havia gravado toda a conversa. Meus parabéns, disse Dr. Paulo Mendonça ironicamente. Vocês acabaram de confessar falsificação de documentos, apropriação indébita, chantagem e fraude financeira, tudo gravado em alta definição. Fernando tentou correr para a porta, mas Roberto bloqueou a saída. Ninguém vai a lugar nenhum até resolvermos isso, disse Roberto firmemente. Isso é uma armadilha, gritou o Dr. Henrique. Vocês nos enganaram. Nós os enganamos? Riu Ricardo amargamente. Vocês estavam roubando um homem que pensavam estar em coma. Quem enganou quem aqui? Letícia olhou para Camila com desespero. Camila, filha, você não entende. Seu pai está mentindo. Ele realmente estava doente. Mãe, eu ouvi tudo, disse Camila, com lágrimas nos olhos. Você vendeu a casa da vovó que era minha. Mentiu sobre a herança que meu pai deixou. E ainda por cima disse que eu sou só uma criança que acredita em qualquer coisa. Camila, por favor. Não, mãe. Acabou. Eu cresci hoje. Cresci muito. Dr. Paulo Mendonça assumiu o controle da situação. Senhores Fernando Silva e Henrique Mendes, vocês estão sendo formalmente acusados de participação em esquema de apropriação indébita e falsificação de documentos. Senhora Letícia, além dessas acusações, você também responderá por chantagem e abuso de confiança. Espera, disse Fernando desesperado. Podemos fazer um acordo. Devolvemos tudo. Tarde demais, respondeu o Dr. Paulo. Crimes foram cometidos e há evidências suficientes para processo criminal. Mas então, Ricardo fez algo que ninguém esperava. Paulo, espera um momento, disse ele.
Antes de chamarmos as autoridades, quero propor algo diferente. Todos olharam para Ricardo com surpresa. Não quero que Camila passe pelo trauma de ver a mãe dela sendo presa. E, francamente, não quero gastar os próximos anos da minha vida em tribunais e processos. Ricardo, o que você está sugerindo? Perguntou Roberto. Uma solução que não envolva prisão, mas que garanta justiça e reparação. Ricardo se dirigiu diretamente a Letícia. Você vai devolver cada centavo que roubou. Não só o dinheiro do cofre e das contas, mas também o valor da casa da Camila. Vai transferir de volta para o nome dela, como manda o testamento da sua mãe. Ricardo, eu não tenho mais todo esse dinheiro, começou Letícia. Você vai encontrar um jeito, cortou Ricardo. Vai vender o apartamento que comprou com o dinheiro roubado. Vai desfazer os investimentos fraudulentos. Vai fazer o que for necessário. E se ela não fizer? Perguntou o Dr. Paulo. Aí sim chamamos a polícia e ela responde criminalmente por tudo, disse Ricardo. Mas se ela cooperar, se devolver tudo e se afastar completamente das nossas vidas, eu não vou processar. E nós? Perguntou Fernando, ainda esperançoso. Vocês vão embora de São Paulo, disse Ricardo friamente. Não quero ver vocês nunca mais na minha frente. E se algum dia tentarem qualquer golpe parecido com outras pessoas, eu garanto que essas gravações chegam à polícia. Pai, disse Camila, você tem certeza disso? Eles merecem ser presos. Filha, vingança não vai nos devolver o tempo perdido. Prefiro que usemos nossa energia para reconstruir nossas vidas ao invés de destruir as deles. Letícia olhou para Ricardo com uma mistura de surpresa e vergonha. Por que você está fazendo isso? Perguntou ela. Por que não me entrega para a polícia? Porque, apesar de tudo, você é a mãe da Camila. E porque eu aprendi que perdoar dói menos do que carregar ódio, respondeu Ricardo. Dr. Henrique e Fernando aceitaram rapidamente a proposta. Sabiam que era melhor negócio do que ir para a cadeia. Letícia hesitou mais, mas eventualmente também concordou. Mas tem uma condição, acrescentou Ricardo. Você vai se tratar. Vai procurar ajuda psicológica para entender por que fez tudo isso. Não é só pelo dinheiro, Letícia. Há algo muito errado com você se consegue manipular a própria filha dessa forma. Nos dias seguintes, todo o processo de devolução dos bens foi supervisionado por Dr. Paulo Mendonça. Letícia vendeu o apartamento luxuoso que havia comprado com o dinheiro roubado, desfez os investimentos fraudulentos e transferiu de volta para Camila a casa que havia sido da avó. Levou quase 2 meses para que tudo fosse resolvido completamente, mas ao final, Ricardo havia recuperado não apenas seus bens, mas também a confiança da filha. Fernando Silva e Dr. Henrique Mendes deixaram São Paulo conforme prometido. Fernando se mudou para o interior de Minas Gerais, onde tentou recomeçar a vida trabalhando como contador em uma cidade pequena. Dr. Henrique perdeu sua licença para advogar após uma investigação do Conselho da Ordem dos Advogados e foi trabalhar como consultor jurídico informal. Letícia cumpriu sua parte do acordo, mas a humilhação de ter sido exposta foi grande demais para ela suportar. Pediu transferência para outro hospital, em outro estado, e se mudou para o Rio de Janeiro. Ela realmente procurou ajuda psicológica conforme prometido, e ao longo dos meses seguintes começou a entender os problemas profundos que a haviam levado a tomar aquelas decisões terríveis. Dr. Cardoso, o chefe do departamento que estava sendo chantageado por Letícia, inicialmente ficou apavorado quando soube que a situação havia sido exposta. Mas Ricardo, em mais um gesto de magnanimidade, decidiu não denunciar o homem. Em vez disso, sugeriu que Dr. Cardoso buscasse ajuda para resolver seus problemas pessoais e profissionais. Joana recebeu uma gratificação significativa de Ricardo pela coragem em ajudá-lo durante os momentos mais difíceis. Ela usou o dinheiro para fazer um curso de enfermagem mais avançado e hoje trabalha como enfermeira-chefe em outro hospital, sempre atenta a situações suspeitas que possam estar prejudicando pacientes. Maria Helena, que havia sido fundamental para reunir as evidências documentais, foi convidada por Ricardo para voltar a trabalhar com ele. Mesmo aposentada,
Ela aceitou trabalhar meio período, ajudando-o a reorganizar suas finanças e a montar um novo negócio. 6 meses depois de toda aquela experiência traumática, Ricardo e Camila haviam construído uma relação mais forte do que nunca. A jovem, que havia amadurecido muito durante a crise, decidiu que queria estudar direito para poder ajudar pessoas que passassem por situações similares. "Pai", disse Camila um dia, enquanto almoçavam juntos em um restaurante próximo à nova empresa que Ricardo havia montado, "eu aprendi algo muito importante com tudo isso." "O que foi, filha?" "Que as pessoas que mais amamos às vezes são capazes de nos magoar profundamente. Mas também aprendi que perdoar não significa esquecer ou aceitar o que foi feito. Significa escolher não deixar que a mágoa controle nossa vida." Ricardo sorriu, orgulhoso da sabedoria da filha. "Você cresceu muito, Camila, mais do que deveria ter crescido em tão pouco tempo." "Talvez. Mas se tudo isso me tornou uma pessoa mais forte e mais sábia, então valeu a pena." A empresa de consultoria que Ricardo montou com Maria Helena e Roberto prosperou rapidamente. Eles se especializaram em ajudar pequenos empresários a organizar suas finanças e a se proteger contra fraudes. A experiência traumática que Ricardo havia vivido se transformou em conhecimento valioso que ele usava para proteger outras pessoas. Letícia, no Rio de Janeiro, eventualmente conseguiu estabilizar sua vida. A terapia a ajudou a entender que sua obsessão por segurança financeira vinha de traumas de infância relacionados à pobreza que havia enfrentado quando criança. Ela não era uma pessoa má, mas havia tomado decisões terríveis por medo e insegurança. 1 ano depois dos eventos no hospital, Letícia mandou uma carta para Camila. Era uma carta longa, cheia de pedidos de desculpas sinceros e explicações sobre seus atos. Ela não pedia perdão imediato, nem tentava justificar o que havia feito. Simplesmente admitia seus erros e expressava o quanto sentia a falta da filha. Camila levou vários dias para decidir se responderia à carta. Quando finalmente decidiu escrever de volta, sua resposta foi madura e equilibrada. "Mãe, recebi sua carta e li várias vezes. Sei que você está se tratando e que entende agora o quanto me machucou. Não posso dizer que já perdoei completamente, porque ainda dói muito. Mas também não quero carregar raiva para sempre. Talvez um dia possamos conversar novamente. Por enquanto, preciso de mais tempo. Cuide-se. Camila." 2 anos depois, Ricardo conheceu Clara, uma psicóloga de 40 anos que trabalhava no hospital onde ele havia fingido estar em coma. Ela sabia toda a história, mas ao invés de julgá-lo, admirava a coragem que ele tivera para descobrir a verdade e a sabedoria para perdoar, ao invés de buscar vingança. Clara e Ricardo começaram a namorar lentamente, construindo uma relação baseada em honestidade total. Camila aprovou o relacionamento desde o começo, feliz em ver o pai sorrir novamente. Em uma tarde de domingo, 3 anos após aqueles dias traumáticos no hospital, Ricardo, Camila e Clara estavam no quintal da nova casa que haviam comprado juntos. Era uma casa simples, mas confortável, com um jardim onde Ricardo havia plantado rosas e jasmins. "Pai", disse Camila, que agora estava no 2º ano da faculdade de Direito, "você já se arrependeu de não ter mandado a mamãe para a cadeia?" Ricardo pensou por um momento antes de responder. "Nunca, filha. Prisão não teria nos devolvido nosso dinheiro mais rápido, nem teria curado as feridas emocionais. E, mais importante, não teria ensinado à sua mãe o que ela realmente precisava aprender. Que era? Que as consequências dos nossos atos não são só legais, são morais, emocionais e espirituais. Sua mãe perdeu muito mais do que perderia na cadeia. Perdeu a confiança da filha, perdeu o respeito de si mesma, perdeu a família que tinha. Essas são punições muito mais severas do que qualquer juiz poderia aplicar." Clara, que estava ouvindo a conversa enquanto regava as plantas, sorriu para Ricardo. "E você ganhou algo muito valioso também", disse ela. "O que foi?" "A prova de que é possível ser forte sem ser cruel. Que é possível buscar justiça sem buscar vingança. Isso é raro no mundo de hoje." Naquela noite, enquanto assistiam a um filme juntos, Camila recebeu uma mensagem no celular.
Era de Letícia, que agora mandava mensagens esporádicas, sempre respeitando os limites que Camila havia estabelecido. Oi, filha. Sei que você não quer conversar ainda e eu entendo. Só queria dizer que me formei como técnica em contabilidade aqui no Rio. Vou usar meu conhecimento para ajudar pessoas carentes a organizarem suas finanças. Talvez assim eu possa compensar um pouco o mal que fiz. Te amo, mãe. Camila mostrou a mensagem para Ricardo e Clara. Ela está tentando recomeçar a vida fazendo algo positivo, observou Clara. É um começo, disse Ricardo. Talvez ela realmente tenha aprendido algo. Pai, você acha que algum dia eu deveria dar uma chance para ela? Filha, isso é uma decisão que só você pode tomar. Mas lembre-se, perdoar não significa voltar a confiar cegamente. Significa dar a oportunidade para que a pessoa prove que mudou realmente. E se ela não tiver mudado? Aí você se afasta novamente, mas com a consciência tranquila de que pelo menos tentou. 4 anos após o episódio do hospital, Ricardo estava dando uma palestra sobre gestão financeira em uma universidade quando um jovem estudante fez uma pergunta que o surpreendeu. Professor Ricardo, ouvi dizer que o senhor passou por uma experiência muito difícil com fraude financeira na família. Como isso mudou sua perspectiva sobre confiança? Ricardo pensou cuidadosamente antes de responder. Mudou muito. Antes, eu confiava porque era ingênuo. Depois da experiência, passei por um período em que não confiava em ninguém. Hoje eu confio de forma inteligente. Como assim? Confio, mas também verifico. Amo, mas também protejo minhas vulnerabilidades. Perdoo, mas não esqueço as lições aprendidas. É possível ser uma pessoa aberta e amorosa sem ser uma pessoa vulnerável a golpes. Após a palestra, Ricardo dirigiu para casa pensando em como sua vida havia mudado completamente. A empresa de consultoria estava prosperando. Seu relacionamento com Clara era sólido e honesto. E Camila estava se formando uma jovem mulher forte e sábia. O mais importante, ele havia aprendido que a coragem não está apenas em lutar, mas também em perdoar. Que a inteligência não está apenas em descobrir a verdade, mas também em saber o que fazer com ela. Naquela noite, Camila chegou em casa com novidades. Pai, Clara, tenho algo para contar, disse ela sentando-se na sala com um sorriso nervoso. O que foi? Perguntaram os dois ao mesmo tempo. Decidi que quero conversar com a mamãe. Não pessoalmente ainda, mas por videochamada. Acho que estou pronta. Ricardo e Clara trocaram um olhar de compreensão. Tem certeza, filha? Tenho. Já se passaram 4 anos. Ela está se tratando, está trabalhando, está tentando reconstruir a vida dela de forma honesta. E eu sinto falta da minha mãe, apesar de tudo. Quer que eu fique perto durante a conversa? Ofereceu Ricardo. Não, pai. Isso é algo que preciso fazer sozinha. Mas obrigada por perguntar. 2 semanas depois, Camila fez a videochamada com Letícia. A conversa durou 2 horas e foi emocionalmente intensa para ambas. Letícia chorou muito, pediu desculpas novamente e mostrou fotos do trabalho que estava fazendo ajudando famílias carentes. Camila, por sua vez, explicou como havia sido difícil crescer sem a mãe, mas também como essa experiência a havia tornado uma pessoa mais forte e determinada. Mamãe, disse Camila no final da conversa, eu ainda não posso dizer que confio totalmente em você, mas posso dizer que não sinto mais raiva, e talvez isso seja um começo. É mais do que eu mereço, respondeu Letícia. Obrigada por me dar essa chance, filha. 5 anos após fingir estar em coma, para descobrir a verdade sobre sua ex-esposa, Ricardo estava celebrando o casamento com Clara, em uma cerimônia pequena, mas cheia de amor. Camila foi a madrinha, Roberto foi o padrinho, e Maria Helena foi a mãe postiça que Ricardo nunca havia tido. Durante seu discurso na festa, Ricardo falou sobre as lições que havia aprendido. Há 5 anos, eu pensei que havia perdido tudo. Meu dinheiro, minha família, minha dignidade. Hoje eu sei que, na verdade, eu havia encontrado tudo. A verdade sobre as pessoas ao meu redor, a força que eu não sabia que tinha e o valor do perdão. Ele olhou para Camila, que estava emocionada ouvindo o discurso. Minha filha me ensinou que crescer não significa endurecer o coração. Significa aprender a protegê-lo sem fechá-lo.
Ela passou por uma experiência que poderia ter a tornado amarga e desconfiada, mas ao invés disso, se tornou uma jovem mulher sábia e compassiva. Clara segurou a mão de Ricardo enquanto ele continuava. E Clara me ensinou que é possível amar novamente após uma traição profunda. Não um amor ingênuo, mas um amor maduro, baseado em respeito mútuo e honestidade total. Durante a festa, Camila recebeu uma mensagem de Letícia, que havia sido informada sobre o casamento. Parabéns ao seu pai e à Clara. Sei que não posso estar aí, mas quero que saibam que torço pela felicidade de vocês. Um dia, quando você se sentir pronta, gostaria muito de conhecer a Clara. Ela parece ser uma pessoa especial. Com amor, mamãe. Camila mostrou a mensagem para Ricardo e Clara. O que vocês acham? Perguntou ela. Acho que sua mãe está realmente tentando mudar, disse Clara. E acho que você está madura o suficiente para decidir qual papel quer que ela tenha na sua vida. Não tenha pressa, acrescentou Ricardo. As melhores decisões são tomadas com calma e sabedoria. 6 meses depois do casamento, Camila se formou em Direito com louvor. Em seu discurso de formatura, ela falou sobre como experiências difíceis podem se transformar em sabedoria se tivermos a coragem de aprender com elas. 5 anos atrás, descobri que a pessoa em quem mais confiava no mundo havia me traído de forma impensável, disse ela para a plateia. Poderia ter me tornado uma pessoa amarga e desconfiada, mas aprendi que confiança não é algo que se dá ou se tira completamente. É algo que se desenvolve gradualmente, com base em ações consistentes ao longo do tempo. Após a formatura, Camila abriu um escritório de advocacia especializado em direito de família e fraudes financeiras. Sua primeira cliente foi uma senhora de 70 anos que havia sido roubada pelo próprio filho. A experiência pessoal de Camila a tornava especialmente eficaz em ajudar pessoas que haviam passado por traições familiares. 1 ano depois, em uma tarde de sábado, Letícia finalmente veio a São Paulo para visitar Camila. Foi um encontro tenso, mas necessário. Elas se encontraram em um café neutro, longe das memórias dolorosas do passado. Você cresceu tanto, disse Letícia, observando a filha. Está tão bonita, tão adulta. Eu tive que crescer rápido, respondeu Camila, sem amargura. Eu sei, e me perdoe por isso. Elas conversaram por 3 horas. Letícia contou sobre sua terapia, sobre o trabalho que estava fazendo, sobre como havia aprendido a lidar com suas inseguranças sem prejudicar outras pessoas. Camila falou sobre a faculdade, sobre o novo escritório, sobre como estava construindo uma vida baseada em honestidade e transparência. Posso conhecer a Clara? Perguntou Letícia no final. Talvez da próxima vez, respondeu Camila. Vamos devagar, mãe. Tenho 22 anos agora. Não sou mais uma criança que aceita tudo sem questionar. Eu sei. E isso é bom. Significa que você não vai repetir os meus erros. Quando Letícia foi embora, Camila ligou para Ricardo. Pai, encontrei com a mamãe hoje. Como foi? Difícil, mas necessário. Ela realmente mudou. Ainda não sei se algum dia vamos ter uma relação normal, mas pelo menos agora sei que ela se tornou uma pessoa melhor. E você? Como se sente? Em paz. Finalmente, em paz. 7 anos após aqueles dias dramáticos no hospital, Ricardo estava em seu escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Era de um delegado de polícia do interior de São Paulo. Senhor Ricardo, meu nome é Delegado Santos. Estou ligando porque prendemos um homem aplicando golpes em idosos aqui na região. Quando investigamos, descobrimos que ele tem uma longa ficha, incluindo um caso envolvendo o senhor alguns anos atrás. O nome dele é Fernando Silva. Ricardo suspirou. Tinha esperado que Fernando realmente tivesse mudado de vida. O que o senhor precisa de mim, delegado? Suas gravações e documentos da época podem ajudar a estabelecer um padrão de comportamento. Isso seria importante para garantir que ele não possa mais prejudicar outras pessoas. Ricardo concordou em fornecer as evidências. Mesmo tendo escolhido o perdão ao invés da vingança, ele não ia permitir que Fernando continuasse prejudicando pessoas inocentes.
Fernando foi condenado a 8 anos de prisão por múltiplos golpes contra idosos. Durante o julgamento, Ricardo foi chamado como testemunha e contou sua experiência com serenidade, sem demonstrar raiva ou desejo de vingança. "Senhor Ricardo", perguntou o promotor, "o senhor se arrepende de não ter processado o senhor Fernando na época?" "Não me arrependo", respondeu Ricardo. "Na época, acreditei que ele poderia mudar. Infelizmente estava errado. Mas isso não invalida a decisão que tomei. Cada situação deve ser avaliada individualmente." Dr. Henrique Mendes, o advogado corrupto, havia conseguido reconstruir sua vida de forma honesta. Estava trabalhando como consultor jurídico em uma cidade pequena, ajudando pessoas com questões simples e sempre se mantendo dentro da legalidade. Quando soube da prisão de Fernando, ele ligou para Ricardo. "Senhor Ricardo, soube que o Fernando foi preso. Queria que soubesse que estou honrando o acordo que fizemos. Nunca mais me envolvi em nada irregular." "Fico feliz em saber, Dr. Henrique. Isso prova que é possível mudar quando se tem vontade real de fazer isso. O senhor me deu uma segunda chance quando poderia ter me destruído. Não vou desperdiçar essa oportunidade." 8 anos após fingir estar em coma, Ricardo estava dando uma entrevista para um programa de televisão sobre fraudes financeiras em famílias. Durante a entrevista, ele falou sobre a importância de perdoar sem esquecer as lições aprendidas. "Muitas pessoas me perguntam se eu me arrependo de não ter mandado minha ex-esposa para a cadeia", disse Ricardo ao entrevistador. "A resposta é não. Prisão é uma forma de punição e prevenção, mas não é a única. Às vezes, as consequências naturais dos nossos atos são muito mais efetivas do que qualquer punição legal." "Como assim? Minha ex-esposa perdeu a confiança da filha. Teve que recomeçar a vida do zero em outro estado. Passou por anos de terapia para entender seus problemas. Essas foram consequências muito mais profundas do que alguns meses na cadeia." "E ela realmente mudou?" "Aparentemente sim. Hoje ela trabalha ajudando pessoas carentes, mantém uma vida simples e honesta e está lentamente reconstruindo a relação com nossa filha. Se eu a tivesse mandado para a cadeia, será que ela teria passado por essa transformação? Não sei." Após a entrevista, Ricardo dirigiu para casa pensando em como sua perspectiva sobre justiça havia evoluído ao longo dos anos. Justiça não era apenas punição, era também restauração, aprendizado e crescimento. Em casa, Clara estava preparando o jantar enquanto conversava com Camila, que havia trazido o namorado para conhecer os pais. O namorado de Camila era um jovem médico chamado André, que trabalhava no mesmo hospital onde toda a história havia começado. "Doutor, André", disse Ricardo durante o jantar, "você trabalha no Hospital São Vicente, certo?" "Sim, senhor Ricardo. Soube da história do senhor através da Camila. É uma história impressionante." "E como está a Joana? Ainda trabalha lá?" "A Joana? Ela é chefe de enfermagem agora. Uma das profissionais mais respeitadas do hospital. Sempre fala do senhor com muito carinho." Ricardo sorriu. Ficava feliz em saber que Joana havia prosperado. Ela havia sido fundamental para ajudá-lo durante aqueles dias difíceis. 9 anos depois, Camila e André se casaram em uma cerimônia linda. Letícia foi convidada para o casamento e, pela primeira vez em quase uma década, estava presente em um momento importante da vida da filha. Durante a festa, Letícia se aproximou de Ricardo. "Ricardo, quero te agradecer", disse ela. "Agradecer por quê?" "Por ter me dado a chance de me tornar uma pessoa melhor. Se você tivesse me mandado para a cadeia, eu teria saído de lá ainda mais amarga e revoltada. Ao invés disso, tive que enfrentar as consequências dos meus atos e realmente mudar. Letícia, cada pessoa tem sua própria jornada. A sua levou você a um lugar difícil, mas você encontrou o caminho de volta. Nunca vou conseguir reparar completamente o mal que causei, mas posso tentar fazer o bem pelo resto da vida. É isso que importa, não o que fizemos ontem, mas o que escolhemos fazer hoje." 10 anos após aqueles dias dramáticos no hospital, Ricardo estava se aposentando da empresa de consultoria que havia construído com Maria Helena e Roberto. Durante a festa de aposentadoria, ele refletiu sobre todas as lições que havia aprendido.
Há 10 anos, disse ele em seu discurso de despedida, eu pensei que fingir estar em coma para descobrir a verdade sobre minha ex-esposa era a coisa mais louca que eu poderia fazer. Hoje sei que a verdadeira loucura teria sido deixar a raiva e o desejo de vingança controlarem minha vida depois que descobri a verdade. Ele olhou para Camila, que estava na plateia ao lado de André e do primeiro filho do casal, um menino de 2 anos chamado Gabriel. Minha filha me ensinou que crescer não significa endurecer o coração. Meu irmão Roberto me ensinou que família não é apenas sangue, mas as pessoas que ficam ao seu lado nos momentos difíceis. Maria Helena me ensinou que lealdade e honestidade são valores que nunca saem de moda. Ele se voltou para Clara. E minha esposa me ensinou que é possível amar novamente após uma grande traição, mas que esse novo amor deve ser construído sobre bases sólidas de honestidade e respeito mútuo. Na plateia, Joana estava presente, assim como o Dr. Santos, que havia se aposentado alguns anos antes. Até mesmo o Dr. Henrique Mendes havia vindo de sua cidade no interior para prestigiar a aposentadoria de Ricardo. O mais importante que aprendi, continuou Ricardo, é que perdoar não é sinal de fraqueza. É sinal de força. Perdoar não significa esquecer ou aceitar o inaceitável. Significa escolher não deixar que a mágoa do passado destrua as possibilidades do futuro. Após a festa, a família reunida em casa para um jantar íntimo. Letícia estava presente, agora integrada novamente à família, mas respeitando os limites que haviam sido estabelecidos ao longo dos anos. Vovô Ricardo, disse o pequeno Gabriel, tentando pronunciar o nome. Minha mãe disse que você é um herói. Ricardo riu e pegou o neto no colo. Não sou herói coisa nenhuma, Gabriel. Só sou um homem que aprendeu que às vezes é preciso passar por situações muito difíceis para descobrir quem realmente somos. Como assim? Quando você crescer, vai entender que às vezes as pessoas que mais amamos podem nos magoar muito. E quando isso acontecer, você vai ter que escolher ficar com raiva para sempre ou perdoar e seguir em frente. Qual é melhor? Perdoar é sempre melhor, Gabriel. Não porque as pessoas merecem perdão, mas porque você merece paz. Naquela noite, depois que todos foram embora, Ricardo e Clara estavam na varanda olhando as estrelas. Você já imaginou como seria sua vida se não tivesse descoberto o que a Letícia estava fazendo? Perguntou Clara. Às vezes penso nisso, respondeu Ricardo. Provavelmente teria perdido tudo mesmo e nunca saberia por quê. Viveria para sempre com a sensação de que havia falhado em alguma coisa. E se você tivesse descoberto tudo de uma forma diferente, sem fingir estar em coma? Talvez não tivesse conseguido reunir evidências suficientes. Talvez ela tivesse conseguido se safar. Quem sabe? Você acha que faria tudo de novo? Ricardo pensou por um longo momento. Faria. Mas hoje, com a experiência que tenho, talvez fizesse algumas coisas diferentes. Talvez tentasse primeiro uma conversa honesta antes de partir para medidas drásticas. E se ela mentisse? Aí sim, faria exatamente como fiz. Às vezes as pessoas só revelam sua verdadeira natureza quando pensam que ninguém está vendo. Fim da história. Agora conte-nos o que achou dessa história e de onde está nos assistindo. Você acredita que Ricardo tomou a decisão certa ao perdoar Letícia ao invés de mandá-la para a cadeia? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Sua participação é muito importante para nós. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.